Olá galera, boa tarde. Eu quero hoje trazer mais uma reflexão da palavra do Senhor, como é de costume, e vamos continuar aí em 1 Coríntios 13. No último vídeo a gente falou do caminho mais excelente e agora nós vamos aqui trazer aqui alguns aspectos da exortação de Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios 13 é ali, no meu ponto de vista, o centro da primeira carta aos Coríntios. Porque nos 12 primeiros capítulos, Paulo está construindo um entendimento de que a igreja está cometendo diversos erros, como a gente citou no versículo anterior. E em 1 Coríntios 13, ele argumenta que esses erros que a igreja está cometendo é devida à falta de amor. E a falta do amor, na verdade, ele evidencia a soberba no coração. Ele evidencia o egoísmo no coração. Nós podemos dizer que o egoísmo é a antítese do amor. E aqui no versículo 1 eu gostaria de ler para vocês, diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Esse versículo a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte, o apóstolo Paulo ele está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. Ele traz um exagero. Ele fala assim, ainda que você falasse a língua dos homens e dos anjos. A gente sabe que não é possível falar todas as línguas dos homens e dos anjos. Por isso é uma figura de linguagem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, aí na parte B ele diz, serei como um bronze que soa ou como o símbolo que retine. Aí aqui para a gente entender, a gente precisa analisar um pouco o contexto da época. Na cidade de Corinto, o símbolo era usado para bater aqui, é como se fosse aqueles dois pratos da bateria, algo parecido com isso. Batia um no outro para convocar os moradores para cultos pagãos. Cultos do deus Dionísio, da deusa Cibele, que eram mais comuns. Tinha outros deuses lá, Afrodite, deuses gregos, da mitologia grega, que são conhecidos, né, pelo público geral. Mas especificamente aqui o símbolo que era utilizado, né, para fazer aquele som era uma convocação para cultos pagãos. E não sei se você já viu, se você pegar dois pratos de bateria e bater um no outro, ele faz um som muito irritante mesmo. E aqui então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que se você exercer o dom de línguas, mais especificamente aqui nesse versículo está falando, sem amor, esse exercício desse dom se torna algo irritante, algo cansativo. E o pior, ele não produz edificação. Porque o que o apóstolo Paulo traz na carta de 1 Corinto, aos Coríntios, é que os dons espirituais são para edificação da igreja. Eles não são para promoção pessoal, eles não são para fazer com que um irmão se sinta numa classe melhor que do outro. Não existe na igreja uma classe dos espirituais. Todos foram batizados com o mesmo batismo. Então todos são filhos de Deus e co-herdeiros com nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Cristo está assentada com Cristo em lugares celestiais. Isso é a nossa posição espiritual. Então não existe uma elite espiritual. E esse era um problema da igreja de Corinto. Tinha alguns lá que falavam em línguas e profetizavam, que eles se sentiam assim numa classe diferenciada. Tinha alguns que eram mais ousados. Eles achavam que era melhor que o apóstolo Paulo, que foi o plantador da igreja de Corinto, que Deus usou para plantar a igreja de Corinto, né, com a cooperação do Espírito Santo. Então, aqui nesse primeiro versículo, a exortação já vem em cima de um dos dons que eles mais gostavam de usar.
e usavam de forma desordenada. E Paulo ele faz essa regulamentação do dom, como deveria ser usado no culto aqui na carta aos Coríntios. E aqui no capítulo 13 ele fala, olha, o exercício desse dom de línguas, o dom ele é concedido pelo Espírito Santo, o dom ele é um presente, Deus dá a quem quer, independente da vontade da pessoa, para cumprir o seu propósito. O exercício desse dom sem amor, ele só piora, ele não melhora em nada a vida da igreja. E essa distorção existia na igreja de Corinto. E aqui Paulo ele já chega de cara falando isso. Aqui Paulo fala com a linguagem clássica, mais bonita, mas a gente pode usar uma linguagem mais para os nossos dias. A gente fala assim, ó, gente, vocês estão usando esse dom de uma forma irritante, cansativa. Vocês estão machucando os irmãos da igreja. Vocês que falam em línguas e profetizam, que se consideram melhores, vocês não estão edificando a igreja. Vocês estão trazendo problemas para a igreja, porque vocês não estão fazendo isso com amor. E que isso sirva de reflexão para nós. Todo dom, toda dádiva que vem de Deus, que é aplicado pelo Espírito Santo em nós, ele precisa servir para a edificação do corpo de Cristo. Ele não pode servir para uma promoção pessoal. Ele não pode fazer com que eu me sinta melhor que o meu irmão. Porque o principal objetivo da administração dos dons através do Espírito Santo é a edificação da Igreja de Cristo. Reflita sobre isso. Será que o dom que você recebeu, a dádiva que Deus te deu, você está usando para benefício próprio ou você está usando para edificação do corpo de Cristo? O dom que você recebe de Deus, seja qual for, aqui eu não vou colocar em escala de importância, seja qual for o dom que você recebe, você precisa colocá-lo à disposição do corpo de Cristo. Você precisa servir os seus irmãos. Porque o próprio Filho do Homem, Jesus Cristo, ele desceu dos céus para a terra para servir e não ser servido. O reino de Cristo é um reino de ponta cabeça. Aquele que é o maior é o que mais serve. Ele não é servido. Então nós precisamos refletir sobre isso. E que fique essa pergunta para nós. Será que nós estamos usando os nossos dons em benefício da Igreja de Cristo? Será que nós estamos usando os nossos dons para edificação da Igreja? Nós somos pedras vivas, utilizadas para a construção do edifício espiritual, para a habitação do Espírito. Vai chegar o momento que Deus vai habitar entre nós. O tabernáculo de Deus vai habitar entre nós. E o que nós estamos contribuindo para que a igreja venha a ser edificada até o momento que a obra seja finalizada? Reflita sobre isso. Eu gostaria de orar com você. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Todos os dons, todas as dádivas vêm do Senhor. Ó Pai, livra-nos do egoísmo, da soberba, ó Deus, da prepotência, ó Pai. Ajuda-nos a viver no centro da Tua vontade, para que nós possamos exercer os nossos dons com amor. E para que nós possamos exercer com amor, nós precisamos nos relacionar com o Teu Espírito Santo. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Aplica em nós a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ser semelhantes a Cristo, para a glória de Deus Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai querido. Que Deus te abençoe e que essa reflexão sirva para sua edificação pessoal e para a Igreja de Cristo.